Oi, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao projeto, mas antes de tudo, nós queremos agradecer a Deus. Nós louvamos a Deus pelos benefícios que Ele tem nos concedido. Nós não imaginávamos que o primeiro vídeo teria uma repercussão tão grande. Muitos amigos, pessoas conhecidas nos ligaram, chorando, dizendo que foram impactados e sentiram a presença de Deus quando nós compartilhamos o início da nossa história. Então foi muito gratificante pra gente, porque nós podemos confirmar nos nossos corações de que esse projeto nasceu segundo o coração de Deus. Então, nessa tarde, a gente gostaria primeiramente de agradecer a Ele por tudo isso. Hoje nós vamos iniciar contando a história de fato da Manu, como foi o início do tratamento, quais foram as primeiras notícias, como foi que a gente recebeu isso da equipe médica. E não tem pessoa melhor para contar sobre isso do que a Manu. Mas antes disso, a minha mãe vai começar contando pra gente como foi esse início para que a gente possa, de fato, entrar na história dela. Conta pra gente, mãe. Quando nós retiramos a Emanuele lá do Hospital da Tijuca, porque não recebemos a visita do hematologista, no dia seguinte eu e o William nós levamos ela para o hospital de Grande Porte, Cascadura. Chegando lá, assim que o médico verificou o laudo, ele automaticamente solicitou a internação. Aí começou a nossa história de milagre. Porque nós não tínhamos um bom plano, um plano com uma boa categoria, para estar fazendo o tratamento no hospital num porte daquele. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas e sempre esteve conosco em cada detalhe. E ali nós já recebemos, sim, de presente, um médico que foi enviado por Deus para nos dar suporte. Ele mesmo falou para a gente não aceitar nenhum tipo de oferta de transferência, porque ele ia fazer de tudo para a Emanuele ser tratada ali, porque ali ela teria o suporte necessário. E ali começou a nossa luta. A nossa primeira batalha foi burocrática, contra um plano de saúde, quando nós ainda nem tínhamos recebido um diagnóstico pela boca do hematologista. Nós só sabíamos que o caso era grave. Conseguimos fazer a internação e no dia seguinte nós recebemos a visita já do hematologista, realmente uma equipe de total excelência, e ela chegou junto de nós e falou o tamanho da gravidade que nós estávamos ali enfrentando. Que a Emanuele ia fazer um tratamento longo. Esse tratamento seria aproximadamente de uns 3 anos, dependendo das reações e dos resultados dos exames. Seria um tratamento bastante agressivo. As primeiras internações seriam muito longas. A primeira foi mais de 50 dias. As outras nós começamos a fazer internações 21 dias com pausa de 7. E nós precisávamos ter paciência para poder enfrentar todo esse procedimento. No mesmo momento, ela falou para a Emanuele que seria necessário fazer um exame que se chamava punção lombar. E para nós mulheres que somos mães e já passamos pelo parto de cesariana, nós sabemos que esse processo da anestesia já é assustador, porque é uma agulha que entra na nossa espinha. E para mim, ver uma agulha grande, de grosso calibre, sabendo que entrar na coluna da minha filha e entra como se fosse um saca-rolha, porque entra enroscando, precisa perfurar o osso, para mim foi muito assustador. Mas eu louvo a Deus porque a Emanuele é uma menina de muita fibra, de muita garra. E ela suportou e suporta até hoje esse procedimento. E eu imagino que não seja fácil para ela, mas ela leva isso tudo com muita seriedade e com descanso no Senhor. E ali a médica nos falou dos procedimentos e nos contou algo que para a gente, e principalmente para a Emanuele, foi algo que mexeu muito conosco. Ela nos explicou que a possibilidade da Emanuele ficar estéril era muito grande, porque a quimioterapia ela atingiria agressivamente o ovário. E com isso, a possibilidade de um dia gerar seria muito difícil, ela não poderia garantir, até porque todos os pacientes que passam por esse processo entram na gravidade e entram no processo de esterilidade. Mas eu acho que a Emanuele pode contar todo esse processo com mais firmeza, clareza, porque ela viveu tudo isso na carne, né? Manu, compartilha com a gente como foi receber a notícia de que com as quimioterapias os seus cabelos iriam começar a cair. Olha, foi muito difícil, eu estava recém-casada, eu era muito jovem, tinha acabado de completar 21 anos
Então, assim, receber essa notícia para mim foi um choque muito grande. Com tudo, com todo o envolvimento da situação, com tudo aquilo que ela já havia me explicado, eu já estava com o meu psicológico muito afetado, eu já estava muito mexida, eu já estava muito machucada, muito ferida antes mesmo de iniciar. Eu já estava muito apreensiva, ansiosa por tudo ainda que iria vir. Então, quando ela falou que os meus cabelos iam cair e que eu ia ficar um bom período careca, aquilo para mim foi um choque muito grande. E as lágrimas que antes corriam pelo rosto eu já não conseguia mais controlar e soluçava descaradamente. E aí ela me explicou que ela ia me dar um tempo, mais ou menos em torno de 1 hora, para que eu pudesse me recompor, e ela iria no posto de enfermagem se preparar, se paramentar, porque era necessário que eu fizesse a punção de medula. Então ela já ia preparar todo o material, ia preparar a equipe, e que era para eu preparar o meu psicológico, me recompor também, porque a gente precisava da partida o quanto antes. Até porque eu já estava com 75% das células do corpo tomadas pelo câncer. E não tinha mais o que esperar. Foi nessa 1 hora, né, Manu, que a gente aproveitou para orar e entregar a Deus, diante de Deus, todas aquelas sentenças que a gente já tinha recebido do homem, mas que para Deus seria possível reverter todas elas, né? Então a gente aproveitou aquele momento para orar, para chorar aquilo que era necessário chorar, porque como seres humanos nós temos fraquezas, temos limitações, então foi aquele momento em que a gente tirou para chorar e para se derramar aos pés do Senhor. E a partir daquele momento foi uma outra Emanuele, né? A gente iniciou com toda a garra possível. Eu lembro que eu entrei no banheiro, tomei um banho e chorei compulsivamente. Choramos muito. E eu, assim que eu terminei de tomar o meu banho, eu falei pra minha mãe: Mãe, é o dia que eu me permiti chorar. E a partir de agora é o dia que eu vou me permitir lutar. Lutar pela vida, lutar pela minha saúde, lutar pela minha família e lutar pelo propósito de Deus. Que os planos e os propósitos de Deus se cumpram na minha vida, sejam para a vida ou seja para a morte. Mas Deus vai estar no controle de todos os dias e vamos viver um dia de cada vez. E assim a gente deu continuidade. E aí a médica se apresentou no quarto, eu fiz todo o procedimento, foi doloroso, mas foi suportável. Não vou dizer para vocês que a gente esquece, porque a gente não esquece. É um trabalho que a gente precisa fazer no nosso psicológico toda vez que vai fazer a punção de medula. Eu trabalho a minha mente para que eu consiga me tranquilizar, que eu consiga permanecer calma e que eu consiga realizar o procedimento até o final. E aí ela me explicou que eu precisaria assinar um termo que eu ficaria estéril, e nós assinamos o termo confiantes em Deus. Lógico que o desejo do meu coração sempre foi ser mãe, e Deus sabia de todas as coisas e conhecia o desejo do meu coração, mas que não era um desejo momentâneo. Eu tinha acabado de me casar, tinha 15 dias de casada, então assim, os meus planos de construir uma família eram futuros, não para aquele momento, mas não que eu não desejasse. Mas confiamos em Deus e prosseguimos. Manu, depois desse primeiro momento, dessa primeira etapa, né? Coleta de medula, início das quimioterapias, corticoide. A primeira internação foi uma internação muito longa. Na verdade, as primeiras, né, eram internações muito longas. E depois desses primeiros momentos, a gente teve o refrigério de ter alguns dias de repouso em casa, com realização de exames periódicos, um dia sim, um dia não. A gente ia até o laboratório colher hemograma para saber se ia precisar das famosas transfusões. E foi quando a gente começou esse processo de quimioterapia, início das transfusões, plaquetas, e a gente precisou de uma equipe que abraçou a nossa causa e que tiveram muitas pessoas que doaram, né? A gente fez uma campanha e muitas pessoas se prontificaram a participar junto conosco.
amigos de trabalho, familiares, amigos da igreja, pessoas que conheciam, pessoas que nunca ouviram falar da gente, mas eram conhecidos de conhecidos e se prontificaram a participar desse momento. Então a gente louva a Deus pela vida de vocês, que nos ajudaram, que foram firmes juntos conosco e que abraçaram a nossa causa. A nossa eterna gratidão, não tem preço que pague isso. E a gente viveu momentos de muitos milagres e muitas conquistas. E houve um episódio específico que marcou a nossa família, que foi uma transfusão que você precisou. Conta pra gente sobre isso. Então, como a gente já relatou outras vezes, o plano de saúde tinha uma certa burocracia para que as internações fossem realizadas. Então, assim, a demora era muito grande. Para a gente receber, para que vocês entendam um pouquinho, para a gente receber a transfusão sanguínea, a gente precisa fazer uma tipagem para ver a compatibilidade. Como eu já tive reações alérgicas, as minhas bolsas precisam ser lavadas e irradiadas. E aí, por conta de toda essa burocracia, de tempo, de laboratório que fecha e entrega, não teria a possibilidade de realizar a transfusão no mesmo dia, que era no dia 4 de julho de 2016. E aí, o médico me orientou que eu retornasse para casa e que no dia seguinte, por volta das 10 horas, eu fosse me internar para realizar a transfusão. No meio dessa transfusão, eu tive um choque anafilático, onde eu comecei a apresentar paradas respiratórias, e aí eu precisei tomar uma injeção de ampola de adrenalina, e aí no dia 5... Precisou, não foi, Manu, de uma equipe de resposta rápida. Sua glote começou a fechar, você já não estava se sentindo bem, estava com falta de ar. Como você estava toda parimentada, a gente percebeu que a oxigenação começou a cair, e aí veio uma equipe rápida para poder te responder. E aí foi quando iniciou as injeções de adrenalina, pediram pra gente se ausentar daquele momento, que a gente acompanhava no quarto durante a transfusão. E aí a gente começou a ficar muito preocupado, porque a gente não estava ali presente, a gente começou a ver a movimentação da equipe, você começou a apresentar várias reações. E aquele dia foi um dia muito exaustivo e cansativo pra gente. E assustador, porque foi a primeira vez que nós precisamos ser retirados de um procedimento. E nós não sabíamos o que procederia a partir dali. Porque os olhos da Emanuele ficou muito inchado, ela não conseguia falar. Então realmente foi assustador. E assim, foi muito difícil, depois que eles me normalizaram, né? Depois que tudo se acalmou, eu fui encaminhada para o CTI, fiquei 48 horas em observação. Eu acho que foram as 48 horas mais longas da minha vida, porque não tinha companhia de ninguém, eu estava totalmente isolada, onde a maioria das pessoas estavam entubadas. Então, assim, para mim foi um choque de realidade muito grande. Eu nunca me imaginei viver naquele momento, então, assim, era assustador. Era uma novidade muito grande. Então, assim, quando eu voltei para casa, quando eu recebi alta pro quarto e voltei pro anseio da minha família, foi muito gratificante viver aquilo, porque foi uma permissão de Deus, né? Que tudo acontecesse para que a gente tivesse a real noção de tudo que a gente estava vivendo. Mas ao mesmo tempo em que a gente pôde vivenciar esse susto, a gente se sentiu acolhido por Deus, né? Se sentiu abraçado no colo, em que mesmo diante de todas as dificuldades, de todo o susto, Deus nos permitiu viver mais uma vez um novo milagre, um novo momento, refrigério. A gente viu que você estava bem, que foi necessário aquele momento ali de isolamento por conta de manter seus parâmetros, saber se estava tudo bem. E aí depois a gente voltou, graças a Deus, continuou o tratamento e a gente pôde finalmente chegar à remissão. Mesmo com tantas internações longas a princípio, depois se encurtaram para 21 dias, os tempos de repouso começaram a aumentar, depois a gente só voltava quando tinha febre, precisava fazer antibiótico e tudo mais. E conta pra gente, Manu, como foi quando o tempo de refrigério chegou, as quimioterapias orais, as medicações e tudo mais? Olha, eu confesso que foi um momento maravilhoso para mim, porque eu já não aguentava mais ficar internada no hospital,
Porque chega um momento que a gente fica saturado, porque a gente fica longe da família. Eu só tinha a companhia ou da Dani ou da minha mãe no hospital. E eu sentia muita saudade da Clarinha, eu sentia muita saudade do meu pai, eu sentia muita saudade do Davidson, meu marido. E assim, eles não podiam estar na íntegra junto comigo no hospital, né? Então, pra mim era muito difícil ficar afastada de todos eles. Recém-casada, eu tinha ficado só apenas 15 dias na minha casa, não tinha curtido nada ainda praticamente. E durante essas internações longas e quando foi diminuindo, eu ainda precisava continuar na casa dos meus pais. Eu não podia ficar na minha casa sozinha. Então, assim, era muito difícil para mim. Quando chegou esse momento de refrigério, de remissão, que surgiu a possibilidade de eu ficar mais tempo em casa, me normalizar, me tranquilizar e poder retornar ao conforto do meu lar, da minha casa, que eu só tinha curtido 15 dias, foi revigorante, foi animador, Deus, né? foi um presente de Deus. É como se eu tivesse ganhado na loteria, né? Como se Deus tivesse me presenteado com uma coisa extraordinária. Coisas que as pessoas não costumam dar um valor enorme, tão grande, que para as pessoas são banais, para mim foi extremamente excepcional. Foi maravilhoso viver aquele momento. Agora a gente gostaria de fazer um agradecimento especial, gostaria que a mamãe fizesse esse agradecimento, porque mesmo com a remissão da Manu e com as altas hospitalares, quando a gente vinha para casa era necessário que a Emanuele tomasse diversas medicações. Essas medicações não eram tão caras, era para fazer tão baratas, desculpa, não eram tão baratas. Eram medicações que eram para manter o tratamento dela, para que não tivesse nenhuma intercorrência nesse período, manter-se o estado de saúde dela, e a gente não tinha condições de manter aquelas medicações. Pra gente foi assim, tudo muito na dependência de Deus. Porque nós não temos condições financeiras para arcar com um tratamento tão caro. Quando nós iniciamos, a primeira vez que ela fez a punção lombar, o material que deveria ser examinado, o plano não cobria. E nós não tínhamos condições financeiras naquele momento para pagar por fora. Tanto esse quanto vários outros exames que foram necessários ser feitos, anestesia na implantação de catéter, porque como as quimioterapias eram muito agressivas, se fizessem na veia, além da Emanuele poder ter as suas veias rompidas, ela teria feridas, porque a quimioterapia ela é muito agressiva. Então foi necessária a implantação de catéter, foi necessário, primeiro ela fez a pique no braço, depois ela colocou um catéter que ficava alojado no peito, e todos esses procedimentos, a quimioterapia ela caía diretamente numa veia de calibre grosso, que normalmente costuma ser na cava, que é uma veia que fica próxima ao coração. Então nós não tínhamos condições financeiras para isso. As medicações, que eram muitas, só de quimioterapia tinha dia que era 7 comprimidos, fora os outros, tinha dia que a Emanuele tomava mais de 20 comprimidos no mesmo dia. Eram bolos de remédios, tanto de quimioterapia quanto outras medicações que também eram necessárias a ser tomadas. E nós louvamos a Deus por Ele enviar pessoas especiais para nos ajudar nesse momento. Principalmente o meu pai e a Ana Lúcia, que são os avós de Emanuele e que nos deram e nos dão suporte até hoje em momentos de dificuldade. As pessoas do nosso convívio que foram para o monte conosco buscar a Deus quando nós descobrimos isso tudo. Pessoas que são amigas, parentes, familiares, pessoas que nos conhecem, pessoas que não nos conhecem, igrejas que entraram nessa luta conosco. Nós não temos palavras para agradecer. Muitas vezes, quando a Emanuele ia fazer quimioterapia, a porta do quarto tinha que estar aberta, tinha um carrinho de parada, onde nos assustava porque as contraindicações eram muito grandes, as reações poderiam ser até irreversíveis, e por justamente ter esse exército nos cobrindo de oração, orando, lutando conosco, fazendo propósito, nós nunca tivemos nenhum tipo de intercorrência durante essas medicações. E por passar muito tempo no hospital, nós conhecemos muitas pessoas com leucemia e que não suportavam o processo, que faleciam às vezes nas primeiras quimioterapias,
que muitas vezes essas pessoas até chegaram a desfalecer e até falecer, e Deus tem nos sustentado firme a cada dia. Então nós não temos palavras para agradecer a cada uma dessas pessoas que lutaram e lutam conosco até hoje. Nesse momento, a gente gostaria de fazer um momento de reflexão, de gratidão a Deus, e que vocês possam não só a gente receber de Deus, mas que vocês também possam receber uma porção de Deus nessa tarde. Pai, a gente gostaria que o Senhor pudesse compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com a gente agora. Queridos, graças e paz, o livro de Salmos, no número 20, versículo 7, nos diz o seguinte: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. O momento ao qual nós estávamos vivendo é um momento extremamente delicado. Um momento ao qual a natureza humana não consegue alcançar o tamanho da dificuldade, o tamanho das adversidades que se apresentam diante de nós. Mas foi um período ao qual nós sempre tivemos esse contato, esse diálogo com Deus, e foi um período que nós precisamos intensificar a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé e a nossa certeza no Senhor. Por quê? Porque para nós não existia outra opção a não ser confiar em Deus, a não ser acreditar que Ele é o autor e o consumador da nossa fé e que agindo Ele, quem impedirá. As dificuldades, elas nos sufocam de uma forma tão grande que muitas vezes nós deixamos essa dificuldade aparecer mais do que o nosso Deus. Mas quando nós comparamos e conseguimos enxergar que a nossa única solução, que a nossa única opção é o Senhor, queridos, por mais difícil que seja, nós conseguimos romper as barreiras, vencer os obstáculos e glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Porque agindo Ele, queridos, ninguém impede. Ninguém pode parar o agir de Deus. E verdadeiramente nós vimos o agir de Deus em favor da nossa casa, da nossa vida, da nossa família e principalmente na vida da Emanuel. Nós verdadeiramente, ao longo dos próximos vídeos, vocês irão ver o cuidado que Deus sempre teve com a vida da Emanuel. E em momento nenhum, queridos, por mais difícil que a situação seja, nós duvidamos que Deus iria fazer o milagre. As dúvidas, as dificuldades, o medo, a apreensão, ela vem. Mas quando nós levamos a nossa mente cativa ao Senhor, Ele blinda a nossa mente de uma tal maneira que não nos resta dúvida nenhuma que Ele está no controle. E confiar e acreditar que Ele está no controle, mesmo que as circunstâncias nos digam que é tudo ao contrário daquilo ao qual nós acreditamos, queridos, Deus nos cercou de uma tal maneira que Deus levantou pessoas ao qual muitas vezes nós nunca vimos. Pessoas que às vezes vimos, parentes que vimos ao longo da nossa vida, mas que já há muito tempo já não víamos mais, e essas pessoas se levantaram para guerrear a nossa causa. E quando nós entendemos que juntos nós somos mais fortes, queridos, por mais que a dificuldade e que o gigante se levanta, o nosso Deus é especialista em derrubar gigantes. O nosso Deus não nos deixa envergonhados e nem confundidos. Ele nos leva a um grau de intimidade, a um grau de comunhão e nos leva e nos mostra o seu esconderijo secreto. E quando Ele faz isso, queridos, quando nós descansamos no Senhor, Deus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Desculpa, gente. Eu queria, antes da gente
gente encerrar e pedir ao meu pai para fazer uma oração pelas pessoas que estão nos assistindo, eu queria convidar alguém para participar desse momento, que é a Clarinha, e gostaria que a Manu contasse pra gente o que foi, assim, durante as primeiras internações que eram longas, o que você mais sentia falta, Manu? Qual foi a sua maior dificuldade? Olha, gente, a minha maior dificuldade era ficar longe da Clarinha. A Clarinha tinha acabado de completar 2 anos quando a gente descobriu a leucemia. E nós éramos muito apegadas, né, Clarinha? Clarinha era como se fosse uma filha pra mim, e é até hoje. Eu digo que ela é minha filha mais velha. Minha cópia fiel, né? E quando a gente se falava por telefone era muito difícil, porque as internações eram longas e a gente morria de saudade uma da outra. E a Clarinha muitas vezes chorava de um lado, eu chorava do outro, mas Deus nos sustentou, né, filha? Você sentia falta do seu tio? Você ligava pra ela e dizia é verdade. Pessoal? Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, pelos benefícios, Senhor, ao qual tu tem realizado, Senhor, em favor da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. Pedimos a ti, Senhor, que as pessoas ao assistirem, Senhor, este vídeo, Senhor, que elas possam ser, Senhor, tocadas pelo poder do Teu Espírito Santo, que elas possam sentir a Tua presença e que elas possam, Senhor, receber, Senhor, um novo ânimo de vida, possa acreditar, Senhor, que aquele, Senhor, que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Por isso, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que não seja, Senhor, as nossas palavras, mas que seja, Senhor, a presença do Teu Espírito. Senhor, sabemos que Tu és um Deus fiel, um Deus poderoso, que nas Suas mãos está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Por isso, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, aonde houver uma pessoa, Senhor, assistindo este vídeo, Senhor, e que precisa, Senhor, de um milagre Teu, Pai, envia os Seus anjos, Senhor, ministradores, Senhor, trazendo cura, trazendo paz, trazendo refrigério e trazendo gozo do Teu Espírito Santo para a vida deles. Assim como Tu trouxe, Senhor, para a nossa casa, Senhor, Tu possa trazer também, Senhor, para a casa deles, para a família deles e para a vida deles. Pai, no nome de Jesus, nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor na autoridade do nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo sejam a realidade vivida por nós, que aguardamos a vinda de Cristo, nós que somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade adquirida de Cristo, e que todos digam amém.